Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 11, versículo 36. Nós estamos aí encerrando essa série de ministrações, falando sobre os 5 pilares da reforma protestante, que é aquilo que traz a nós o entendimento e o conhecimento da verdade, sem mistura, sem engano. Já falamos que é somente através da graça que nós recebemos de Deus a salvação, que somente Cristo deve ser exaltado em nossas vidas. Falamos da importância da palavra de Deus, também transmitimos falando a respeito da fé, e hoje nós estamos aqui falando e vamos falar sobre a glória de Deus. Somente a Deus glória, somente a Deus honra, louvor. Não há ninguém como Ele, não há homem nenhum, não há mulher que mereça ser glorificado. Somente o nosso Deus, só Ele é o Senhor, só Ele é merecedor da honra, da glória, do louvor e de toda adoração. Isso é algo simples, mas que precisa estar muito claro no nosso coração e na nossa mente, para que nós não venhamos ser contaminados com uma visão equivocada do mundo, com uma visão errada do mundo. Então, esse texto que eu gosto muito dele, eu sempre leio aqui na igreja, ele traz a nós um pouco do entendimento a respeito da glória de Deus. Nós estamos acostumados, com a expressão glória a Deus, na verdade. A gente sempre fala glória a Deus, mas muitas pessoas não têm a noção do que é isso. Porque muitos simplesmente eles falam da sua boca para fora, no momento do louvor, no momento da oração, no momento de um cântico, da mensagem, glória a Deus. Mas muitos não têm a noção do que é isso. Não é simplesmente uma palavra que se declara, que grita, não é simplesmente uma declaração, mas render a Deus toda a glória, toda a honra, vai muito além de falar. E esse texto de Romanos 11, 36, ele nos dá um entendimento um pouco a respeito dessa grandeza do único merecedor da glória. Esse texto ele esclarece o porquê de Deus ser o único que merece ser glorificado. Romanos 11, 36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. É muito interessante nós lermos esse texto, porque a Bíblia ela nos ensina que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é o reconhecimento da majestade, do poderio de Deus. Quando nós reconhecemos quem Deus é e colocamos Ele no seu devido lugar, que é acima de tudo e de todos, nós estamos rendendo a Ele a glorificação que Ele merece. Nós vivemos um tempo de muita ignorância do ser humano. O homem, ele não pode possuir a menor das coisas, que ele já começa a se achar autossuficiente. Ele já começa a achar que não precisa de Deus, que não precisa da igreja, que não precisa da palavra. Muitos começam a adquirir e nem a família é importante mais. Por quê? Porque não entende o princípio de honrar. E quando nós compreendemos quem é Deus, nós vamos entender que somente Ele é merecedor de ser glorificado. O Bolsonaro pode resolver o problema da nação, mas nós renderemos a Deus a glória, a honra, o louvor. Por quê, pastor? Porque se Ele assim fizer, é por permissão e capacitação de Deus. Porque homem nenhum tem poder para solucionar a dificuldade do outro, quanto mais de uma nação. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e esse verso ele é muito claro nisso, ele inicia dizendo porque dele, ou seja, aqui em Romanos a palavra está dizendo que através de Deus, tudo o que existe veio dele, porque ele é a fonte original. Deus ele é o Criador, porque somente a Deus glória, porque Ele criou tudo o que existe. Algumas religiões insistem em render glória a pessoas, a homens.
E eu abro um parênteses até para dizer da nossa própria linhagem de fé, os pentecostais, os neopentecostais, que na frente das suas igrejas colocam a foto do pastor, na frente das suas portas colocam a foto lá do bispo, do apóstolo. Isso é um equívoco, porque se tem um nome que é para ser glorificado, é o nome do nosso Deus. Se tem alguém que tem que ter destaque na igreja, tem que ser Deus. Nós podemos ter o melhor cantor, o melhor pregador, mas ninguém substitui a presença de Deus, porque o homem sem Deus, ele é nada, mas Deus sem o homem, ele continua sendo Deus. E é por isso que somente a ele nós rendemos glória. É por isso que nós glorificamos e exaltamos ao nome do nosso Deus, porque Ele sim de fato está acima de todos, está acima de tudo, ninguém mais. O homem ele é falível, o homem é fraco, o homem ele é limitado. Nós podemos até pensar que podemos fazer muita coisa, mas a verdade é que nós sempre iremos depender de Deus. Então, em tudo aquilo que você vier fazer, entenda, Deus precisa ser glorificado no teu agir, no teu viver, no teu levantar, no teu dormir, no teu cultuar, no teu agir, no teu trabalho, na escola, aonde você estiver, Deus precisa ser glorificado através da sua vida. Mas o mundo, as pessoas, até a própria igreja tem esquecido disso, irmão. Muitos vão buscando homens para trazer algo, mas a Bíblia aqui está dizendo, é porque dele que existe tudo o que existe. Ele é a fonte original, Ele é o Criador. Então a Ele nós rendemos glória, a Ele nós rendemos louvor, a Ele nós adoramos. E como diz na sua palavra, Ele não aceita um louvor, uma adoração de qualquer jeito, não. Ele quer uma entrega total, porque quando nós entendemos quem Deus é, nós nos lançamos a Ele, e isso é um sinal de que nós estamos glorificando a Ele. Não é simplesmente falar glória a Deus, mas é viver glorificando a Deus em tudo que nós fazemos. Então a palavra, além de dizer porque dele, ela também diz que é por meio dele. Diga assim comigo, porque dele. Fala, ele é a fonte. Diga mais uma vez, ele é a fonte. Aí eu te pergunto, se ele é a fonte, da onde virá o nosso socorro? Diga assim, da fonte. Amém ou não amém? Irmãos, é muito simples isso. Mas por que é necessário a gente estar ouvindo novamente, para a gente não esquecer que por mais que os problemas podem ser grandes, os desafios, as questões que acontecem, Deus continua sendo a fonte da bênção, da vitória, da mudança. Deus continua sendo a fonte da salvação, da misericórdia, da graça. Ele continua sendo a fonte, e nós não podemos esquecer disso. Então é dele quem vem, não é do homem, é dele. E a Bíblia continua dizendo, por meio dele, ou seja, tudo gira através do nosso Deus. Nada foge da mão dele, nada foge do controle. Às vezes nós assustamos com as situações, irmão. Se você está em Deus, Ele está em você, não se assuste com os problemas. Se você caminha com Deus e Ele caminha com você, não fique triste por causa da situação. Sabe por quê? Porque por meio dele virá o livramento para a tua vida. É por meio dele que vem, porque Ele é o meio a qual nos traz aquilo que precisamos. Ele é o meio a qual nos transmite o que nós temos falta, as nossas necessidades. É através de Deus. Como eu falei esses dias, a gente fica aí, olha, a política, o homem, o fulano, o beltrano, irmãos, a igreja precisa sim, claro, vai votar e tem que votar numa pessoa que defenda os princípios da igreja, da fé, da palavra, mas nós não podemos esquecer de orar. Porque o homem na sua limitação ele não consegue fazer, mas o nosso Deus na sua palavra está escrito que aquilo que é impossível para o homem, para Deus todas as coisas são possíveis. Então por isso que nós glorificamos a Ele. O homem, ele não pode, mas o nosso Deus pode todas as coisas. E essa palavra ela vem exatamente para ser um divisor na nossa vida. Quando foi transmitido, resgatado esse princípio na igreja, porque a igreja estava se perdendo, ela estava adorando a homens, ela estava se ajoelhando diante de homens,
Deus precisou levantar homens cheios do Espírito Santo para dizer: somente a Ele glória, somente a Ele louvor, somente a Deus adoração. Por quê? Porque, como eu disse, a Bíblia nos ensina, Deus ele nunca divide a sua glória. Deus ele não compartilha daquilo que é somente dele. E aí eu peço para você, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 22 e versículo 31. Então, porque dele, ele é a fonte, por meio dele, porque tudo gira através da sua ação, ele controla tudo, ele não perde o controle. E aí o versículo continua dizendo: e para ele, ou seja, tudo aquilo que fazemos, fazemos para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Que é por isso que a palavra de Deus no Salmo 150, e nós citamos aqui no início do culto, diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele nos deu vida para que nós venhamos glorificar Ele através do fôlego de vida. Nós não estamos vivos simplesmente para andarmos, para respirarmos, não. Estamos vivos para servir ao nosso Deus. Estamos vivos para servir a igreja. E eu acho tão interessante. Como que é o nome daquele? Achando que não. Se a gente brincar, a Bíblia diz que Deus ele pode ressuscitar filhos da onde? Das pedras. Ele chegou ali e falou bem assim: para pastor, eu vim trazer esse meu amigo aqui. Ele todo alterado, não sei se é bebida que ele faz, que ele usa, todo bêbado, e trouxe um rapaz, um senhor. Pastor, fala com ele aqui alguma coisa. Aí o senhor chegou ali e falou: ô pastor, eu não queria nem entrar porque eu bebi uma cachaça agorinha. Falei: meu querido, entra aqui, fica à vontade, se é a casa do teu pai. Vem depois, sem beber, e cultua com a gente. Sentou, ficou uns 20, 30 minutos ali, ouvindo a gente tocar. Ele ficou ali, aí o Paulinho ajoelhou, e eu fiquei de perto, e eu falei assim: deixa eu ouvir. Você acredita que ele estava ajoelhado e falando com Deus, falando assim: Deus, eu preciso do Senhor. Oxe, vocês estão entendendo? A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Às vezes a gente quer criar barreira, irmão. Nós temos que ser livres para adorar o nosso Deus, para glorificar a Ele, porque Ele tem nos sustentado. Se a igreja não entender isso, Deus vai começar a levantar aqueles que a gente diz que não vale muita coisa, para fazer o nosso papel. Então nós precisamos render a Deus glória, nós precisamos verdadeiramente servir ao Senhor. Olha só para você ver, nós estávamos passando, ele foi no bar ali e trouxe um amigo dele para sentar na cadeira. Não ficou no culto, mas ficou aí, ouviu uma canção linda, como a nossa vizinha muito bem diz, o Escudo, uma canção tão bela, tão bonita. E Deus faz assim, é uma semente que é lançada, e através de uma canção, de uma ação, de uma atitude, o nome de Deus é glorificado, queridos. Nós precisamos ter esse entendimento para agirmos em tudo, para que o nome de Deus seja glorificado, seja numa simples oração, seja numa simples palavra, seja num simples Jesus ama você, mas fazermos para que Deus seja glorificado. Agora a grande questão é que nós queremos obter lucro e reconhecimento, mas Deus ele não vai compartilhar da glória dele com ninguém. Ele não vai fazer isso. Então a Bíblia diz que é porque dele, por meio dele e para ele. Então nós estamos aqui para que o nome dele seja glorificado através das nossas ações. Eu já vou ler 1 Coríntios. E aí nesse verso que nós lemos, ele encerra dizendo assim, ó: a ele seja a glória, diga assim comigo, para sempre. Diga: a glorificação a Deus é para sempre. Diga: não importa o momento, eu preciso glorificar ao meu Deus. A Bíblia faz questão de dizer: a ele seja a glória para sempre. Não tem dia, não tem momento, é a toda hora. É ao deitar, é ao levantar, é no comer, no se alimentar, é no trabalhar, é na escola, em tudo. Nós temos aqui a Letícia que está estudando, não vou falar o Benjamin que ainda não entende muito, mas a Juliana, o Isaac, que estão na escola já, o Jander, lá na escola, Letícia, Juliana, Isaac, Jander, vocês precisam glorificar a Deus, porque as pessoas estão olhando para vocês, lá os seus amiguinhos, sabendo que vocês vêm à igreja, aí eles olham para a atitude de vocês, e se eles observar que aquilo que vocês fazem não glorifica a Deus, olha aí, vocês estão entendendo? Então é isso. Tudo aquilo que nós vamos fazer é para que o nome de Deus seja glorificado. Então eu preciso avaliar o que eu estou fazendo. Eu preciso refletir naquilo que eu estou fazendo.
porque senão eu vou ser um mau exemplo da glória de Deus e não vou transmitir para as pessoas a visão que Deus quer que nós venhamos transmitir. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, obrigado Glória pela água, versículo 22, a partir do 22, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 22, até o verso 31, vamos fazer o seguinte, vocês lêem na sua casa, vamos ler o versículo 31, do 22 até o 31, você lê na sua casa, observe o versículo 31, que é outro versículo que eu tenho muito gravado na minha mente, porque eu preciso todos os dias praticar isso, porque quando nós entendemos a respeito da glória que precisamos render ao nosso Deus, nós temos que levar isso muito a sério, e refletirmos em tudo aquilo que nós fazemos. Então o discípulo de Cristo, o servo de Deus, ele precisa entender que tudo que ele faz, tudo que gira em torno dele, deve ser vinculado à glória de Deus, tudo. E quando nós temos essa noção, irmão, nós deixamos de cometer erros que às vezes temos cometido há muito tempo, porque nós não entendemos. Espera aí, isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Não, então eu tenho que parar, eu tenho que deixar, eu tenho que abrir mão e passar a fazer aquilo que glorifica ao meu Deus. E aí esse texto, 1 Coríntios 10, 31, é muito simples de entender. Portanto, se vocês comem ou bebem, olha aí a palavra muito clara. Se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, uma caminhada, né, uma saída no parque, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. A igreja, nós precisamos resgatar esses valores. E desses 5 que nós falamos, esse é o último, somente a Deus glória. Nós precisamos resgatar isso com muita urgência. Porque estamos aí, os adolescentes virando jovens, as crianças virando adolescentes, e muitos deles estão crescendo sem essa noção de que tudo aquilo que faz, Deus está olhando, Deus está avaliando. Tudo que nós fazemos, pode ser no comer, e é coisa simples alguém dizer, mas pastor, até no se alimentar e glorificar a Deus, sim, porque no se alimentar tem muitas pessoas que pecam, porque comem exageradamente, glutonaria, pecado, então não glorifica a Deus. Tem outros que vai se alimentar, e quando está comendo está murmurando, você já viu isso? Esse arroz está duro, só tem ovo para comer, não está glorificando a Deus, está pecando, porque está reclamando. Quando nós olhamos, queridos, para esses textos que são tão simples de entender, muita coisa sofre um impacto positivo em nossas vidas, porque nós começamos a avaliar, a entender, e como eu disse, começamos a ter um entendimento de que tudo é vinculado a Deus, tudo, não importa, tudo que você faz é vinculado a Deus, para glorificar a Ele, ou como sinal de desobediência à sua palavra. Porque o povo de Deus lá no deserto sempre sofreu? Por causa disso. Por um momento eles queriam a glória de Deus, por outro momento eles estavam desobedecendo a ordem de Deus, e eles sofriam com isso. Não rendia a Deus o reconhecimento, não honrava ao Senhor, e eles sofriam. E aí eu quero ler um outro texto com você, Isaías capítulo 6, versículo 3. Nós vamos ler mais alguns textos aqui, a gente já termina daqui a pouquinho. Você está entendendo, meu irmão? Amém ou não amém? Somente a Deus glória, toda a glória somente ao nosso Deus. Nós vamos observar nesse texto, porque sempre as pessoas perguntam, mas o que é essa glória de Deus? O que é isso, pastor? Como eu falei, não é só falar, não é só declarar. Isaías 6, versículo 3. A glória de Deus, ela é a santidade de Deus colocada em exposição. Eu volto a dizer, a glória de Deus é a santidade dele colocada em exposição. Então, quando eu busco a Deus com desejo de ser santo, de obedecer a sua palavra, eu estou glorificando a Ele. Por quê? Porque a santidade dele
está refletindo na minha vida. Isso é glorificar a Deus. E aí Isaías capítulo 6, versículo 3, olha o que diz aí. Vamos perceber o que Isaías está dizendo. Ele começa dizendo santo, né? E clamavam uns para os outros dizendo, olha aí, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele vai mudar agora. Ele diz, toda a terra está cheia da sua glória. Você percebe que tem um anexo, que tem um elo? Primeiramente está declarando a santidade de Deus. Depois ele inverte e ele lança a santidade de Deus à terra. Ele diz, toda a terra. Por quê? Porque em tudo aquilo que Deus fez, Deus colocou da sua partícula, do seu DNA. Tudo aquilo que Deus criou, Deus lançou a sua essência, pois lá em Gênesis diz, e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isaías ele inicia dizendo, santo, santo, e clamavam dizendo isso. E aí o próximo passo é reconhecer, toda a terra está cheia da sua glória. Como é que nós glorificamos a Deus, pastor? Quando nós buscamos ter uma vida de santidade. Então não é simplesmente gritar, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo, como eu disse, onde as igrejas, nesses movimentos pentecostais e tudo mais, muitas pessoas gritam, glorificam e rodopiam e pulam, mas lá fora não vive. Glorificar a Deus não é simplesmente estar no culto e dizer o culto foi forte, foi uma bênção, foi poderoso. Não, glorificar a Deus é dizer, eu vou mudar aqui, eu vou melhorar aqui, porque eu estava errando aqui. Deus me revelou, Deus me mostrou, a palavra me ensinou e eu não vou fazer mais. Nós glorificamos a Deus quando nós passamos a ter a santidade de Deus refletindo em nossas vidas. Buscando, obedecendo a Ele, compreendendo que somente Ele merece ser glorificado, somente Ele. Isso é tão interessante que as pessoas, por não entender isso, permitem ser influenciado por artistas, né? Muitos permitem ser influenciados por homens falhos, e a palavra de Deus está aqui nos ensinando para que nós venhamos permitir ser influenciado por ela. Você quer ser influenciado, jovens, adolescentes, nós adultos, tem que ser influenciado por Deus, pela sua palavra. Porque toda influência humana nos levará ao fracasso. Toda influência humana nos levará ao pecado. Mas a influência da palavra de Deus em nossas vidas nos leva à santidade. A influência da presença do Espírito Santo em nós nos leva a uma vida santa. Mas essa é a grande questão. Nós queremos isso? Nós queremos glorificar a Deus em tudo? Ou nós queremos continuar vivendo de uma maneira qualquer? Vamos ler um outro texto, Isaías capítulo 42, versículo 8. A palavra de Deus, ela nos ensina que sempre quando o seu povo deixava de dedicar a Ele o reconhecimento, a honra, a glória, eles sempre passavam a enfrentar problemas muito sérios. Muitos de nós estamos vivendo dias difíceis, porque a gente deixou em alguma área de render a Deus a glorificação. Nós deixamos em alguma área de buscar ter uma vida de santidade. E aí muitos problemas vêm sobre as nossas vidas. E eu quero ler esse texto, Isaías 42, versículo 8, e depois também Êxodo capítulo 20. Isaías 42, versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Olha que sério essa palavra, porque o povo de Deus, mesmo entendendo que só Deus merecia ser glorificado, eles sempre buscavam algum meio de ter lá um bezerro de ouro, buscando algum meio para poder transmitir a sua fé, a sua adoração. Aí Deus vem e usa o seu profeta para dizer: eu não vou dividir, o que é meu, eu não abro mão da glória, porque só Ele é merecedor, porque Ele é a fonte de tudo. Mas o povo persiste, e quanto mais o povo persiste nisso, mais o povo sofre.
mais o povo padece, mais o ser humano fica em situações complicadas, tudo por causa da desobediência, da falta de entendimento que precisamos render ao nosso Deus a glória, que precisamos render ao nosso Deus toda a honra e todo louvor, só a Ele, a mais ninguém. Abra a tua Bíblia em outro versículo, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, verso 3 até o verso 5, falando ainda a respeito dessa questão. Porque o próprio Deus vetou a Moisés todo tipo, ao seu povo, todo tipo de tentativa deles, de associação de qualquer figura viva dele, qualquer representatividade dele. Deus vetou isso, negou. Porque senão o povo ia ver, o copo d'água representa Deus, aí todo mundo diante do copo d'água. E Deus não quer isso, Deus quer que a gente glorifique a Ele, sem precisar de ter um local, um objeto para render a Ele glorificação. Assim diz a sua palavra: não tenha outros deuses diante de mim. E aqui eu abro um parêntese, para reforçar, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente fica sem ler a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos sem cultuar. Às vezes nós ficamos até sem louvar a Deus durante o dia com um cântico. Mas não fica sem um gole de café. Não fica sem tomar uma coca. Vocês estão entendendo? A simplicidade de glorificar a Deus. Porque às vezes é assim, passou o dia todinho, não leu o versículo, não meditou na palavra. Não, mas não tem problema não, amanhã eu leio. Mas não fica sem se alimentar, não fica sem comer. Peraí, será que de fato a nossa vida tem glorificado a Deus? Será que no nosso meio nós não temos instituído outros deuses? E aí diz: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Diga comigo: meu Deus, Ele é zeloso. Eu sei que aqui as irmãs, tudo é zelosa nas suas casas. Se está lá, a Glória acabou de limpar a casa, deixou tudo limpinho, aí a Letícia chega com chinelo e sai black. Você não vai pelo menos chamar a atenção? Ela fala: minha filha, sua mãe que acabou de limpar. Por quê? Por causa do zelo. Não é simplesmente porque limpou, mas é porque quer ver limpo. E para ver algo limpo precisa ser zeloso. Por que Deus é santo? Porque Ele é zeloso. Por que a gente erra no caminho da santificação? Porque nós não somos zelosos, nós somos relaxados. E aí vamos levando a coisa de qualquer jeito. Aquele que é relaxado não consegue ser santo, mas aquele que é zeloso, aprendendo com Deus, ele consegue entender, ter uma vida de santidade e assim ter uma vida que glorifica a Deus. Zelo, cuidado, observar tudo. Peraí, está vindo alguma poeirinha ali que vai sujar minha alma. Eu já vou correr com isso, já vou limpar, já vou tirar, não quero. Como a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência, irmão, é o zelo que nós temos em fazer a vontade de Deus. Porque se não tiver essa resistência na tua casa, não estou nem aí não, pode sujar. 2 dias, irmão, está um total chiqueiro, não é verdade? E é assim. Mas o zelo, com essa resistência de cobrar, não, fulano não faz assim, não pisa aqui, não traz sujeira, esse zelo faz com que a casa, o ambiente seja limpo. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. E aí Deus fala para o seu povo: porque o seu Deus, porque eu sou o seu Deus e sou zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha aí, uma promessa de Deus para aquele que decide viver para glorificar a Ele. Ele diz: olha, eu vou visitar até, qual geração que ele diz aí? Mas faço misericórdia até 1000 gerações. A gente não tem nem noção do que é isso.
Então a importância, querido, de nós mantermos fiel a Deus, de nós não permitirmos que as situações venham abalar a nossa fé, mas nós permanecemos glorificando a Ele, entendendo: Senhor, não está do jeito que eu quero, não está da maneira que eu pensei, mas eu sei que o Senhor continua no controle da situação, eu sei que de alguma maneira o Senhor será glorificado nisso. Nós temos que ter esse conhecimento, essa fé, para viver o sobrenatural de Deus, e a partir disso glorificar a Ele em tudo, porque senão a gente sempre vai padecer, queridos. Sempre haverá na nossa vida uma limitação, porque a gente vai olhar para uma situação e nós vamos acabar murmurando. E aquele que murmura, ele age ao contrário daquele que glorifica a Deus. Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 13. Quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orar, olha como que termina a oração. Mateus capítulo 6, versículo 13. Jesus transmitindo aos seus discípulos o ensino, e o final da oração, olha aqui que ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha aí, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você está entendendo? Jesus estava ensinando os discípulos que até na oração nós glorificamos a Deus. Por quê? Porque em tudo aquilo que nós fazemos nós glorificamos a Ele. Porque o propósito de Deus criar o ser humano é para isso, para que Ele seja glorificado. Aí quando Jesus está ensinando os seus discípulos, Ele fecha a oração modelo, transmitindo a eles esse princípio. Olha, o nome de Deus precisa ser glorificado em nossas orações. Quantas vezes a gente só dedica tempo em oração para pedir? Aí eu pergunto: e aí, que momento Deus é glorificado diante das nossas petições? E Jesus ensina isso, olha, até na oração, que o poder e a glória para sempre, amém. Nós temos que olhar para isso, querido. Seja no momento mais simples ou mais complexo da tua vida, da tua trajetória, da tua história, você tem que encontrar um motivo, um jeito, uma maneira de glorificar a Deus. Não importa, não importa. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ter esse entendimento e essa disposição em glorificar a Deus. E isso não somente para nós, mas transmitir para os outros, para os filhos, para aqueles que estão ao nosso redor, ensinando a eles também que precisam buscar a Deus, para que através da vida deles o nome do nosso Deus seja glorificado. Porque se nós não vivermos assim, nós sempre vamos estar distante da essência, vamos estar distante da fonte, como nós lemos lá no texto, porque dele, ele é a fonte original. Qualquer outra fonte que aparecer que não seja Deus é uma fonte falsificada, é um fake news de fonte. Mas Deus não, Deus é a fonte original. E aí é interessante, eu leio esse último versículo, João capítulo 17, versículo 4. Jesus, na sua declaração, ele dizendo a Deus, João capítulo 17, versículo 4: eu te glorifiquei na terra. Jesus pecou, irmão? Jesus pecou, irmão? Não. O que ele fez na terra? Ele fez, como ele mesmo diz, a vontade do Pai. Então glorificar a Deus não é simplesmente, é também, mas não é simplesmente declarar glória a Deus. Glorificar a Deus é fazer a vontade dele. Pastor, como é que a igreja glorifica a Deus? Servindo a Deus, servindo a Jesus, servindo o reino. Como é que eu posso glorificar a Deus, pastor? Servindo, cooperando na igreja, ajudando, somando, convidando, transmitindo as boas novas, pregando o evangelho, anunciando Jesus. Você está glorificando a Deus. São maneiras, são ações, são atitudes. Não é simplesmente palavras, mas é uma vida. E Jesus diz isso: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Que nós venhamos restaurar
o entendimento de que somente a Deus glória, para que nós possamos, de fato, cumprir com a vontade dEle servindo. Por muito tempo assim, eu ouvi e eu também orava assim, dizendo: Deus, entrega a cidade para a igreja, dá a cidade para nós. Mas aí eu comecei a entender que na verdade Deus não vai dar a cidade para a igreja, Deus vai dar a igreja para a cidade, porque a cidade não tem o que servir para a igreja, mas a igreja tem o que servir para a cidade. Como que a igreja glorifica a Deus? Servindo, cuidando, zelando, compartilhando da fé, compartilhando da palavra, em tudo isso tendo uma vida de santidade ao nosso Deus. Somente a Deus a glória, a honra e todo louvor, só a Ele. Que venhamos buscar isso, queridos, que venhamos a todo instante trazer isso à nossa mente, à nossa memória. Daqui a pouco você chega em casa, você vai se alimentar, Deus precisa ser glorificado. Daqui a pouco você vai dormir, Deus precisa ser glorificado. Pastor, no meu sono? Sim. Antes de você dormir, fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Quando você levantar, que Deus seja glorificado. Quando você for trabalhar, nas suas ações, nas suas tarefas, que Deus seja glorificado. Que Deus seja exaltado em tudo aquilo que fizermos, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. E eu encerro dizendo o que está em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que você precisa? Pastor, eu preciso disso. Não. Sabe o que você precisa? Glorificar a Deus, porque é Ele que faz. O mais, Ele que faz. O mais Ele fará, é Ele que faz. A nossa parte é glorificar. Ele diz, aqui na palavra diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Olha que lindo. Olha, Deus, Ele vai além, Ele supera qualquer situação, qualquer súplica, qualquer necessidade. Por isso que só Ele pode ser glorificado. Conforme o seu poder que opera em nós, versículo 21, a Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, que essa palavra venha frutificar na tua vida. O que eu preciso, pastor? Glorificar a Deus, porque Ele vai fazer o mais na tua vida. Aí a Bíblia diz, Ele faz infinitamente mais do que pedimos. E é tão lindo olhar para isso, porque quando a Bíblia está falando daquilo que pensamos, ela está falando daquilo que nós nem declaramos. Quando a Bíblia está dizendo daquilo que pensamos, ela está dizendo daquilo que sonhamos. Nós nem falamos ainda com a boca, mas a Bíblia diz que antes da palavra sair dos nossos lábios, Ele já conhece. Por isso que Ele tem capacidade de fazer infinitamente mais. E por isso que nós precisamos, irmão, glorificar a Deus, glorificar a Ele, exaltar a Ele, nos alegrarmos na presença dEle. Nós não podemos nos entristecer não, mas alegrar, porque Ele está em nós e nós estamos nele, e caminhando com Ele, glorificando a Ele, exaltando, buscando a Ele, vivendo e servindo a Ele, o infinitamente mais vai se manifestar em nossas vidas, vai se manifestar em nossa casa, vai se manifestar no nosso trajeto, no nosso destino. E a partir disso, é claro, que nós vamos ter resultados que vai glorificar o próprio nome dEle, com aquilo que Ele mesmo vai nos dar, porque o glorificamos. Olha que lindo, olha como que é bonito. Nós glorificamos a Deus, e Ele nos abençoa, e essa bênção volta para Ele em glória, em honra, em adoração. Amém, queridos? Que essa palavra, que você guarde essa palavra no teu coração, permitindo que ela venha circular em todo o teu corpo, e principalmente na tua mente, para que ela venha provocar a transformação que nós precisamos e o resgate que necessitamos, para que como igreja venhamos servir ao nosso Senhor, servir a Cristo, de uma maneira que Ele venha a ser glorificado. Se coloque em pé no teu lugar.